foi bem rápido, vocês viram? Já estamos de volta. O nosso Brasil Verdade pela Rede Brasil de Televisão. Eu gostaria de tocar num assunto que talvez possa parecer até um assunto assim meio melindroso, mas antigamente, vamos falar aqui entre nós, antigamente ninguém sabia o que era dizer Supremo Tribunal Federal, ninguém sabia. Qual é a função daqueles 11 ministros, que aliás ninguém conhecia? Hoje qualquer criança sabe quem é o Lewandowski, quem é o Celso de Mello, quem é a presidente do... Então, eles se popularizaram. Mas eles se popularizaram em cima de quê? Em cima de uma coisa meio transversa, vamos chamar assim, se é que podemos usar esse termo. Porque a razão principal da existência do Supremo não é para ficar observando crimezinho, coisinha, desvio de dinheiro público, não. Ele, pelo próprio nome assim, ele é o guardião da Constituição. Essa é a finalidade principal do Supremo Tribunal. Mas, diante de tudo que o Brasil está passando, ele acaba até... Qualquer dia vai chegar lá no Supremo alguma briga de marido e mulher, algum furto de cueca de varal na pensão do seu Zé Mané, o Supremo Tribunal vai estar reunido para observar o caso. Mas, na realidade, o Supremo, não é, com 11 senhores ministros, que a lei diz que terão, para serem nomeados pelo presidente da República, eles têm que ter o reconhecido saber, têm que ter um passado ilibado de conduta. E a gente sabe que, de repente, surgem figuras lá que, através alguma aproximação política, o caso do ministro Toffoli, isso o Brasil inteiro sabe, o ministro Toffoli prestou 2 concursos aqui no estado de São Paulo para a cadeira de juiz de primeira instância. E foi reprovado nos 2 concursos. Quer dizer, ele não serviu para ser juiz de primeira instância, mas foi nomeado ministro da mais alta corte do país. Só no Brasil existe uma coisa dessa. Só no Brasil. Sabe? Quer dizer, bom, ele é do circuito da polenta. Sabe o que é o circuito da polenta? Aqui em São Bernardo tem vários restaurantes, inclusive o Demarque, famoso, que é o frango com polenta. E a falecida esposa do ex-presidente, a dona Marisa, falecida recentemente, era muito amiga da mãe do Toffoli, como era amiga também da mãe de um outro ministro. E foi por influência dela que ele chegou lá. Quer dizer, ele não conseguiu passar no concurso aqui, mas conseguiu ser nomeado lá. Coisas do Brasil, não me perguntem por quê. Eu gostaria, antes, de chamar um VT que nós temos com relação a isso. Depois eu vou comentar o resto. Vamos lá. Por essa ninguém esperava. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é composto por 11 ministros. Chamado de o guardião da Constituição, ele deveria também ser o guardião da moral, dos bons costumes e da ética. Mas não é isso que acontece. A festa dos gastos por lá corre solta. Para se ter uma ideia, o STF, a mais alta corte do país, tem 2.450 funcionários, sendo 25 bombeiros civis, 19 jornalistas, 293 vigilantes, 24 copeiras, 27 garçons, 58 motoristas, pasmem, 12 auxiliares de desenvolvimento infantil e 22 auxiliares em saúde bucal. Para serviços de limpeza, há 116 funcionários. E para lavar a frota de carros do STF, o custo ultrapassa R$119 mil. Já que estamos falando em números, se dividirmos o número de motoristas, 58, pelo de ministros, que são 11,
Isso dá 5,27 motoristas para cada ministro. Ei, João, tem uma vaguinha para mim lá também? Gente, só rindo. Não, só rindo. Eu vou conseguir uma vaguinha para você. Eu não tenho o mesmo prestígio, porque eu não faço parte do circuito da polenta, mas não custa nada. Né? Mas você colocou uma coisa, Fabinho, muito, muito legal aí. Auxiliar de saúde bucal. Que você... Ah, tá, é o cara que vai escovar a dentadura dos velhinhos lá. Tá, eu também, eu sou uma anta mesmo. É verdade. Agora, auxiliar do que? Acompanhamento infantil? Aqueles velhinhos não... Ah, para com isso, gente. Veja que coisa, a mais alta corte do país, uma desmoralização desse tamanho. Olha, 58 motoristas para 11 ministros. Não, como foi feito o cálculo, dá mais de 5,27 para cada ministro. 5 motoristas. E ele, o Supremo, é realmente o guardião também da ética, da moral, dos bons costumes, né? Então, veja bem. Agora, esse negócio de auxiliar da saúde bucal só pode ser 8 caras para escovar a dentadura dos velhinhos. Não tem outra função. Ou então você põe, não, mas daí não seria auxiliar. Dentistas, por exemplo. Não, o dentista não é auxiliar, ele é um técnico, né, de nível superior. Porque esse cargo de técnico em saúde bucal, auxiliar, é de doer. É de doer. 27 garçons. Ah, é que eu não tenho esse número aqui, mas eu vou levantar. Vocês conhecem o puxa-cadeira? Tem um cara que vem lá com uma palazinha de preto, tal, que fica do lado do ministro. Vocês repararam esse cara? Pois é, esse cara, a função dele é que ele puxa a cadeira para o ministro levantar e põe a cadeira para o ministro sentar. Essa é a função dele. Ele é contratado para isso. Quer dizer, o mau exemplo vem de cima. Com que moral você vai julgar alguém se for levantar esses dados que nós estamos trazendo em primeira mão aqui para vocês, pelo Brasil Verdade, eles não têm moral para nada. Né? Quando, por exemplo, o ministro Toffoli é nomeado, quando ele tomou bomba em 2 concursos para juiz aqui, de primeira instância, não serviu para ser juiz aqui, mas serviu para ser ministro. Então, fica complicado. Fica muito complicado. Mas vamos também colocar o lado positivo. Essa exposição que foi levada ao Supremo Tribunal é muito benéfica, porque antigamente ninguém sabia quem era ministro, ninguém tinha nome do Toffoli, ninguém sabia que era do Celso de Mello, ninguém sabia nada. Agora, pelo menos, a gente sabe quem são e estamos tendo uma oportunidade como essa de cobrarmos alguns desvios, vamos chamar assim. Bom, mais um intervalo bem rapidinho, a gente está aqui de volta já já.